Olá, meus peripatéticos, estou de volta. Agora para a gente falar sobre Platão. Não sei se vocês entraram no link, vocês leram a Alegoria da Caverna, mas eu vou contar para vocês igual, tá? Porque daí vocês vão unir a história que eu vou contar com a leitura que vocês fizeram e talvez isso vai ajudar um pouquinho também. Então, liberdade para Platão. Né? O objetivo é conhecer, à luz da teoria de Platão, na Alegoria da Caverna, onde ele escreveu no livro A República, né, que ele viu os limites entre a realidade e a imaginação. Então, vocês imaginem alguns homens que nunca viram a luz do sol. Tá? Eles viviam a vida toda dentro de uma caverna. Eles sempre acorrentados, virados para a parede da caverna, tudo de pedra, uma caverna enorme, escura. Atrás deles tinha uma abertura pequena, onde entravam os raios de sol. Mas eles estavam sempre virados para aquela parede e aquela caverna escura, e só a única luz que eles tinham de vez em quando era a entrada do sol. E o que eles observavam era uma caverna grande, né, e tal. O que eles observavam eram pessoas, eram vultos que passavam na frente daquela luz. Ninguém sabia que eles estavam ali dentro, né? Então, eram pessoas, eram animais, né? Essa caverna. Aquelas pessoas falavam, ecoava a voz delas lá dentro da caverna. As imagens que eles viam refletir na parede eram gigantes. Então, eles imaginavam que que lá na rua eram monstros, né? Enormes, que falavam daquela forma, como ecoava lá dentro. E eles tinham muito medo de sair dali, de largar aquelas correntes e ir lá na rua olhar. Um belo dia, um deles conseguiu se soltar das correntes. E os outros disseram: Tu vai lá na rua, tu é louco. Tu imagina, olha o tamanho das pessoas, o tamanho dos bichos que passam ali, que a gente tá vendo refletir na parede da caverna. Tu vai ser devorado. Não, mas eu quero ir lá ver o que tem lá fora. Eu vou escondido, eu vou olhar de alguma forma. E aí os outros ficaram lá, virados para a parede, não, nem olharam para trás de medo. E essa pessoa saiu. Quando ele saiu assim, que ele passou por aquele buraco da caverna, assim, a luz do sol deixou ele cego. Né? Ele não enxergava nada. Ele não conseguia enxergar porque a luz do sol era muito forte. Então ele voltou para dentro da caverna apavorado. E os demais disseram para ele: Olha aí, para que tu foi sair? E dentro da caverna ele também já não enxergava mais nada, porque a luz do sol fez com que ele. Quando a gente sai para a claridade, a gente sai para o sol e a gente volta para dentro de casa, parece tudo mais escuro, né? A nossa visão muda. E aí ele não sabia, afinal, se ele não tinha ficado cego de ter ido lá fora. E aí passou um pouco tempo e ele voltou, a visão dele voltou ao normal dentro da caverna. E ele foi novamente. E aí dessa vez ele conseguiu sair. E a visão dele acostumou com o sol. E aí ele conseguiu enxergar o que tinha lá fora da caverna. Eram plantas belíssimas, animais, pessoas assim como ele, né? Ele teve acesso então ao verdadeiro conhecimento. Enquanto os outros, por medo de sair, não tiveram. Então ele voltou, tentou, né, tirar os amigos dele de lá de dentro, explicou para eles o que ele viu lá fora, e até que ele conseguiu fazer, né? Mas foi muito difícil. O que a alegoria da caverna traz de mensagem para a gente, né? Para nossa realidade. Quantas vezes a gente tem dificuldade de enxergar as coisas por medo do que vai vir, de mudar, né? De virar a página. Muitas vezes a gente tem medo de fazer o que a gente acha que deve fazer, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da nossa ação.
a questão do estudo, inclusive. Quantas vezes a gente pega um livro para ler, principalmente as pessoas que estão voltando a estudar, né? Ou que estão vindo para o ensino médio, do ensino fundamental para o médio, e tá achando mais difícil porque tem que ler, porque tem que interpretar, porque tem que entender, né? E isso seria a caverna escura, né? A pessoa tá saindo de dentro da caverna e aí tá cega, não consegue enxergar o que quer dizer aquele monte de texto, aquele monte de escritas, né? Conforme a gente está passando para vocês, um monte de conteúdo, um monte de conteúdo, um monte de tarefa. Gente, não se preocupem, a gente vai voltar e a gente vai explicar tudo. Vocês não desistam da escola por causa do monte de atividades que tem, porque essas atividades são necessárias. A gente está passando a teoria, mas em algum momento a gente vai ter que explicar. A gente vai precisar sentar com vocês ou fazer vídeo. Eu já senti essa necessidade, entende? E eu quero que vocês entrem em contato comigo, porque a gente precisa de ajuda para sair da caverna. E a saída dessa caverna de Platão seria, no caso, comparando com a nossa realidade, a busca pelo conhecimento e sem medo. A busca pelo novo sem medo. Para a gente isso é novo. A gente não esperava uma quarentena em casa, ter que dar aulas, atividades à distância. Vocês não esperavam ter que fazer atividades todas as semanas, como se estivesse na escola todos os dias, sem o professor para orientar, né? Ou pelo WhatsApp, ou por vídeo, mas não presencialmente, para vocês conversarem com os alunos, com os colegas, tirarem dúvidas, né? Então isso tudo é novo, mas não se assustem. Não tenham medo de sair da caverna, porque isso é aprendizado também, isso é conhecimento que a gente está adquirindo. E isso é muito bom, porque na adversidade é que a gente vai ver a força que a gente tem, a capacidade que a gente tem. E não desistam, tá? Vou pedir mais uma vez. Vamos juntos. Façam contato comigo, entre em contato pelo telefone. Vamos trabalhar junto, construir esse conhecimento junto. A filosofia e a sociologia, ela é feita para as pessoas e tem que ser feita com as pessoas. Então, nós estamos aqui hoje estudando uma disciplina a qual vocês têm direito, né? Direito por lei de ter, e tem o dever também, né? De conhecer, de procurar, de pesquisar, de sair de dentro da caverna e enxergar a luz, né? Com a ajuda do professor, é claro. Eu também, às vezes, preciso. E trazendo para as questões agora, quais as limitações humanas diante do invisível? Por exemplo, nós temos um vírus que é invisível, a gente não sabe aonde ele está, nem quem já tem, né? É invisível. A gente tem medo. Porém, a gente sabe o que a gente pode fazer para se proteger, né? Para proteger os nossos familiares. A gente vai se apavorar e não estudar mais, não querer fazer nada? Ou a gente vai lutar, vai se cuidar, né? Vai procurar orientar as outras pessoas. Essas são as limitações que a gente tem que vencer, né? E continuar estudando, continuar com o objetivo de terminar o ensino médio e seguir estudando depois, porque a gente precisa vencer essas etapas. São coisas que vêm para nos fortalecer, a gente lutar junto. Qual a importância do saber para que possamos atingir a verdadeira liberdade? Então, a importância do saber para a gente atingir a verdadeira liberdade, para a gente sair da caverna, qual seria, né? Qual seria o mundo sensível e o mundo inteligível para Platão? Então, Platão diz o seguinte, que a gente tem um mundo sensível, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que no caso da alegoria da caverna, eles tinham as imagens na parede da caverna, e o que eles imaginavam era um mundo
sensível, que eles podiam ver, que eles podiam tocar, e que eles deduziam que poderia ser lá fora. E o mundo inteligível é o que eles conseguiram ver depois, tá? O que eles conseguiram enxergar depois. Então, para a gente atingir o mundo inteligível, muitas vezes a gente tem que atravessar períodos difíceis, coisas que a gente não acha que não está preparado, mas ninguém prevê. A gente tem que estar preparado, então a gente tem que fazer. De alguma forma a gente vai fazer. Melhor ou pior, com o tempo a gente vai melhorando, mas a gente vai ter que sair da caverna. A gente vai ter que passar por essas situações. E isso é o mundo, passagem do mundo sensível, do que eu posso ver, tocar, para o mundo inteligível. Porque eu quero conhecer, porque eu preciso conhecer, né, para vencer, para sair dessa situação. E o que representa cada um, né, cada mundo desses para nossa realidade? Bom, hoje nós vemos que nós temos um vírus que está matando algumas pessoas no mundo inteiro e outras estão ficando doentes. Isso é o que nós temos no mundo sensível. E no mundo inteligível é como nós vamos fazer para nos proteger os nossos familiares, para que a saúde dê conta e consiga achar uma vacina, uma medicação, alguma coisa para conter esse vírus, né? A ciência é um mundo inteligível, inclusive, né? A ciência tem que trabalhar e a gente tem que dar esse tempo para a ciência conseguir trabalhar. Então, para cada um de nós e para nossa realidade, o mundo sensível representa o que a gente está vivendo. E o mundo inteligível é o que a gente vai fazer para contornar essa situação e voltar ao normal, mas com muito mais sabedoria, porque a gente atravessou a caverna, né? E enxergou o mundo inteligível, juntos. Próximo vídeo, então, só para explicar o último trabalho do quarto período, tá? Até daqui a pouco.